Hoje eu vou explicar para vocês a diferença de treinar com peso livre e de treinar com a polia e tudo que você precisa entender para fazer a prescrição de cada um dos métodos. Já vou deixando claro aqui para vocês que um não é melhor do que o outro. Ah, professor, mas tem alguns estudos aí comprovando que treinamento com peso livre é melhor do que exercícios com máquinas de musculação. Bom, a conclusão dos estudos não estão erradas, mas a gente tem que ter uma interpretação melhor dos estudos para a gente poder entender quais são as fases de treinamento, qual a fase que o meu cliente está para eu poder prescrever polias e para eu poder prescrever pesos livres. Então, entendendo sobre esses princípios que eu vou passar aqui para você, você vai entender que momento que você vai utilizar polia e que momento você vai utilizar peso livre com seu cliente. Cada um tem a sua estratégia e nós não podemos descartar uma delas, e sim fazer uma harmonia no treinamento para poder utilizar ambas. Vou explicar para vocês isso agora. A primeira coisa que você precisa saber sobre essas duas estratégias para a prescrição do exercício para o seu cliente é sobre vetores de força e como ela vai exercer a ação da gravidade, a ação do cabo sobre a musculatura que você vai estar trabalhando. Então eu peguei aqui como exemplo para a gente fazer com peso livre, com cabo, o movimento de abdução de ombro, que fica bem fácil de vocês entenderem. Quando eu estou com peso livre aqui, ó, eu tenho a força da gravidade jogando ele para baixo, certo? Então, nos primeiros graus de movimento, eu não tenho quase nada de produção de força no meu deltoide medial para fazer a abdução de ombro. Do mesmo jeito que aqui, ó, eu estou alinhado com várias articulações e o peso é praticamente nulo a força para o meu deltoide, quando eu estou lá em cima, para a gente ter uma análise, ele está em cima, a resistência está em cima de 3 a 4 articulações aqui, em cima de todas essas articulações, certo? E a resistência acaba ficando muito leve por causa disso, porque eu estou alinhado em cima dessas articulações e eu não tenho nenhuma produção de força no meu deltoide. Claro, nós não vamos fazer abdução até lá em cima, mas é só para a gente poder entender sobre esses conceitos, que o meu deltoide nessa posição está muito encurtado, então ele já não vai nem produzir tanta força, e eu estou alinhado com a gravidade. Então ele não vai exercer quase nada de força, de resistência para o meu deltoide. Então, tanto aqui quanto lá em cima, a força da gravidade jogando o peso para baixo nesse alinhamento, eu vou ter pouquíssima produção de força, certo? Então, quando eu começo a fazer a abdução de ombros, eu começo a aumentar a resistência, porque a gravidade está tentando jogar ele para baixo, né? Então eu começo a produzir mais força do meu deltoide para subir essa resistência e vencer ela. Chegando aqui, ó, em 90 graus aproximadamente, eu tenho um pico de contração. Então é naquele momento ali que eu vou ter mais produção de força do meu deltoide. Então nos primeiros graus eu tenho pouquíssimo, quanto mais eu vou aumentando e quando eu chego a 90 graus com peso livre, eu tenho muita produção de força. Por quê? Por causa do vetor de força, que é da gravidade, fazendo força com ele para baixo, certo? Nós temos vetores de força que nós não podemos esquecer de pegada também. Então, a pegada aqui, ó, se o peso for muito pesado, ele vai começar a abrir. Principalmente quando eu vou subir aqui, ó, ele vai querer abrir, o punho vai querer descer. Então, eu tenho essa força de compreensão aqui, ó, sendo exercida contra a força da gravidade também, puxando o peso para baixo. Bom, quando nós vamos para o cabo, e isso nós estamos falando agora só sobre os vetores, eu vou explicar para vocês o que isso diferencia na hipertrofia da musculatura, tá? Então, quando nós estamos com o cabo, então aqui, ó, o cabo está me fazendo força para lá, certo? Então ele está me fazendo força, o vetor de força é o próprio cabo aqui, ó, me puxando na adução, certo? Se eu tiver aqui, ó, nessa posição, eu não tenho nenhuma produção de força, ó, que ele já encostou lá, devido a ele estar encostado lá a resistência lá, as plaquinhas do peso, então eu não tenho
tanta produção. Mas quando eu fico nessa posição aqui, ó, aqui eu já estou começando a produzir uma forçazinha, uma resistência já estou começando a produzir, porque o cabo está me puxando para lá. Então, com o peso livre, nessa posição, eu não estou fazendo quase nada de força. Com o cabo, eu já começo a fazer um pouco de força aqui no meu deltoide. Enquanto eu estou fazendo força aqui, ó, saindo aqui, estou fazendo muita força, então meu pico de contração é mais ou menos nessa angulação, e eu vou aproximadamente 45 graus aqui, ó, e eu vou aumentando, só que quando chega aqui, ó, aqui fica leve. O vetor de força por estar naquela posição ficou leve, e agora a força é jogando o meu ombro para dentro, é uma força de pressão da cavidade glenomeral ali, do húmero, empurrando ali a estrutura da escápula, jogando para dentro. Então, nessa posição aqui, ó, eu não tenho quase nada mais de produção de força do deltoide, meu deltoide tem uma força sendo exercida, mas eu tenho mais uma força de compreensão aqui, ó, de pressão do meu ombro, do que quando eu estou nesse início de abdução de ombro, fazendo força principalmente no meu deltoide, certo? Então, o cabo, eu começo a fazer muita força e no finalzinho, até 90 graus, eu não estou produzindo tanto. Diferente do peso livre. Eu começo com quase nada de força e quando eu chego aqui, é o momento que eu estou mais produzindo força. Tá, mas o que tem a ver isso? Tem a ver é que vai gerar uma hipertrofia diferente no deltoide. Então, se eu estou com o cabo fazendo aqui, primeiro que eu posso trabalhar com o cabo para não ter que ficar chegando numa posição onde gera compreensão, então eu posso chegar com o cabo até aqui, ó, porque eu sei que até aqui eu ainda estou produzindo força no meu deltoide e não estou produzindo mais compreensão aqui da cavidade glenomeral. E o mesmo se aplica no peso livre. Então não preciso ficar aqui, eu poderia fazer o movimento nessa amplitude aqui, ó, onde eu fico com mais tempo sob tensão. Claro, desço até o final para descansar a musculatura para produzir força também. Não está errado o jeito que passaram para vocês. Mas isso aí é uma estratégia para a gente também pensar. Bom, mas quando eu falei sobre a questão da hipertrofia, é porque quando eu estou fazendo com cabo, eu tenho força no início do movimento. E no início do movimento, meu músculo está mais alongado. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no bíceps, que a gente tem, no movimento, quando a gente tem forças de contração na posição mais alongada, aí a gente pode pensar, por exemplo, no banco Scott, que aí o vetor de força, você começa a fazer muita força e no final você já não tem tanta produção de força assim, que é igual aqui no cabo, no início muita produção de força e no final nem tanto, é uma estratégia bacana para quem tem o bíceps encurtado. Aquele bíceps que quando a pessoa vai levantar, parece que ficou uma bolinha, certo? Aquela bolinha assim, porque ele está encurtado. Nas suas partes distais não tem tanta fibra muscular ali, só tem tendões, né? Então, eu trabalhando com o músculo na amplitude mais alongada, eu vou ter hipertrofia mais nas posições distais. Agora vem passando um carro, que aí fica bom. Bom, então, quando eu trabalho de forma, dessa forma, fazendo o movimento com o cabo ou com, por exemplo, o banco Scott, onde eu faço a produção de força na amplitude mais alongada, eu tenho mais produção de força naquelas partes distais. Então eu vou ter mais hipertrofia naquelas partes distais. Isso faz com que seu músculo ele tenha uma hipertrofia mais longitudinal. E quando nós fazemos, por exemplo, com a abdução de ombro, igual eu mostrei, ou com aqui, ó, com o bíceps, a flexão de cotovelo, e chego na produção de força, maior produção de força, meu pico de contração em 90 graus, eu vou ter mais hipertrofia no ventre muscular,
certo? Mais na parte proximal. Distal, que é a parte que está longe, distal, certo? E a parte proximal, que está mais próxima ali, o ventre muscular, para ficar mais específico nesse exemplo. Então, no ventre muscular eu vou ter mais hipertrofia. Então, é duas estratégias diferentes. Tá vendo que eu não posso descaracterizar que um é melhor do que o outro? Eu não posso colocar essas características, na verdade, que um é melhor do que o outro? Na verdade, não. Eu preciso saber qual que é a minha estratégia. Então, professor, mas e se eu colocar o cabo nessa posição aqui, ó? Nessa posição eu teria a mesma força, certo? Que eu falei sobre a questão do peso livre. Porém, a gente está, de certa forma, em uma contração, que é para outro conteúdo aí para vocês no YouTube. Depois eu vou mostrar para vocês os próximos vídeos. E a posição que a gente fica aqui, fica a posição muito incômoda, porque eu não consigo fazer o movimento se eu não me inclinar um pouco para a lateral para fazer essa abdução. Então, eu não fico numa posição muito confortável. Eu consigo fazer uma estratégia também para ficar numa posição, num momento de sobretensão maior, se eu tiver inclinado com peso livre. Inclinado com peso livre, agora aqui eu já comecei a produzir força e aqui eu também estou produzindo muita força. Então eu tenho uma alavanca melhor também para manter sobre tensão, certo? Mas um bônus para vocês professor, e o elástico? Que eu tenho certeza que alguns de vocês aí pensaram, mas e o elástico? O elástico é uma estratégia bem bacana, porque é o seguinte: o vetor de força dele está igual ao do cabo, que eu acabei de explicar para vocês. Ó. O vetor de força dele está igual ao do cabo. Porém, o que é interessante é que quanto mais eu puxo o elástico, mais produção de força eu tenho que fazer. É como se eu começasse com 5 quilos e vai aumentando 6, 7, 8, 9, 10, certo? E a força dele está fazendo uma força de adução forte para cá. Eu estou tentando aduzir o meu húmero aqui, ó. Eu estou tentando aduzir o meu braço. Então, a força que ele exerce é quanto mais eu faço a produção de abdução de ombro, mais o elástico gera tensão, mais produção de força eu vou ter que ter. Então, é uma estratégia bem bacana também para a gente utilizar com nossos alunos. Espero que vocês tenham entendido sobre isso. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos do YouTube aí. Entendeu sobre esse assunto? Dispensados por hoje.